quando você conseguir o seu primeiro dinheiro, toda a sua família vai passar a te pedir. Por que que eu falo isso? Isso é um fluxo muito comum. É como se fosse é como se fosse uma rua. Todo mundo que começar nessa rua e for direto, ela vai chegar no final e todo mundo vai passar pelo mesmo lugar. E aí, o que que isso interfere? O que que isso influencia? Eu vou dizer nesse vídeo quais são os pensamentos que você precisa ter, eu vou dizer o que que isso impacta, eu vou dizer como você deve pensar, como você pensa e como as pessoas começam a pensar e o que faz elas pensarem de tal forma, tá? Vamos lá. Por onde eu começo? O negócio é longo. Mas beleza. A primeira coisa que você precisa pensar é que a maioria das pessoas, pensando financeiramente, elas não são organizadas. Elas não são organizadas, elas não sabem como pensar, elas não sabem como lidar com o dinheiro e elas não gostam do dinheiro. Essa é a verdade, né? Até tem um rapaz chamado Ícaro, o Ícaro de Carvalho, ele fala bastante sobre isso, né? Que é as pessoas não gostam do dinheiro, elas odeiam o dinheiro, na verdade, porque ao invés de ela fazer o dinheiro se multiplicar, o prazer que elas têm é em acabar com o dinheiro, é gastar aquele dinheiro e não fazer com que ele dê frutos para ela mesma. Então, a maioria das pessoas é assim. Elas têm prazer em gastar, comprar, acabar com aquele dinheiro. E o que que isso influencia? Elas não têm organização financeira, elas não têm gestão, elas não sabem como lidar com o dinheiro, elas não têm aquele pensamento básico, por exemplo. Elas não seguem o básico, que é só tem duas formas, ou melhor, três. Mas as duas formas mais simples de você lidar com o dinheiro é bem óbvia, que é muito louco, mas as pessoas não seguem ainda assim, que é ou você gasta menos do que ganha, ou você ganha mais do que gasta. Como assim? Ou você saiba que você tem um valor a receber por mês de X e todas as suas contas têm que estar abaixo desse valor e você não pode mais gastar além disso, ou você ganha mais do que gasta. Como assim? Se eu sei que as minhas contas dá 5.000, eu preciso sempre ganhar muito mais que 5.000. Ou pelo menos mais do que 5.000, ou no mínimo 5.000. Então, para que no final eu não fique em débito negativo todo mês, se acumulando mês a mês, dívida atrás de dívida e a vida sempre sendo sofrida. E sendo como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo o tempo inteiro, rodando em círculos e não sai do mesmo lugar. E aí a vida não vai para frente. Esse é um primeiro ponto. Beleza, as pessoas pensam dessa forma, a maioria delas pensam assim, né? No cenário de ficar correndo atrás do rabo, vivendo dia após dia, mês a mês, e a vida não vai para frente. Por quê? Porque elas não sabem lidar com a grana. Elas não sabem o que fazer quando tem a grana, por exemplo. Tá, o que que isso influencia em você? A pessoa que está ali querendo sair daquele ciclo de vida difícil, de uma vida sofrida, está cansado daquilo dali, ou de ver os seus familiares sofrendo, ou sei lá, passou sua infância com dificuldades, viu que os problemas dentro de casa, na sua maioria, eram problemas financeiros. As pessoas que passaram por isso, elas guardam aquilo ali como lembrança, elas guardam aquilo ali como algo muito forte. Porque pensa, imagina uma pessoa que cresceu numa família difícil, aonde ela viu que dinheiro era o que causava mais problemas para dentro daquela família. E quando ela cresce, ela tem a sensação de que preciso de dinheiro, a vida não é fácil. E a visão que ela tem daquelas pessoas do passado que cuidaram, que estavam com ela quando ela era criança, é que o seguinte, essa pessoa, dinheiro já é difícil. E essas pessoas que não tinham quase dinheiro, elas davam tudo que tinha para mim. E aí que entra um grande problema. Na verdade, não é que talvez elas não tinham dinheiro. É que, na verdade, elas não sabiam como utilizar o dinheiro. É que elas gastavam muito mais do que ganhavam, ou ganhavam muito menos do que gastavam. E aí que entra esse conflito. Pode ser que ela tinha dinheiro, mas será que ela tomava boas decisões? Ela fazia boas escolhas? Ela pensava no mínimo corretamente quanto aquele dinheiro? Não.
Será que ela pensava no futuro quanto aquele dinheiro? Ou ela só pensava no imediato? Eu preciso disso, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, tá faltando aquilo ali, eu quero isso. Não, eu quero uma televisão nova. Nossa, saiu uma cama box boladona agora, dá pra passar ela em 12 vezes na Casa Bahia, ou até em 24. E aí a pessoa vai lá e compra. Será que era assim que ela pensava? Certamente. Porque se ela está com uma vida difícil ainda hoje, e você está chutando esse vídeo aqui com a intenção de aprender, é porque ela ainda vive essa vida. E eu vou te dizer, ela viverá essa vida para o resto da vida, se ela não mudar. Porque na maioria das vezes, essas pessoas já são pessoas mais velhas, e vai ser muito difícil você mudar a cultura que ela lidou com aquele dinheiro ao longo do tempo. Porque é importante você saber, as pessoas só mudam e evoluem quando elas querem. Por quê? Porque é como se fosse uma porta. A evolução é uma porta. Isso é, você tem uma porta. O conhecimento ele está do outro lado da porta. Você só vai ter acesso a esse conhecimento se você abrir. Não tem como outra pessoa abrir essa porta para você. Só você pode abrir. Você fala, eu quero isso. E é por isso que, por exemplo, você está vendo esse vídeo. Porque você quer abrir essa porta. Você quer aprender, quer entender como é que eu faço. E agora o que que eu faço nesse momento? Beleza. As pessoas pensam assim, né? A maioria das pessoas pensam dessa forma. E por isso a maioria das pessoas vivem dificuldades. E não importa quanto ganhe, tá? As pessoas tendem a acreditar que se eu ganhar mais, a minha vida vai mudar. Mas não vai. Vai ser só mais difícil. Porque pensa, se uma pessoa ganha R$ 2.000 e ela gasta 2.500, ela está gastando R$ 500 a mais. Quão difícil é conseguir R$ 500? Cara, se você pedir um parente, você consegue os R$ 500. Agora, essa pessoa acredita que se eu ganhar mais, eu resolvo o meu problema. Só que o problema dela não é o dinheiro. O problema dela é como ela lida com o dinheiro. É como ela olha para aquele dinheiro, é como ela gere aquele dinheiro. Porque parece louco, mas é bem. A mentalidade é a mesma. Não quer dizer que a forma que você vai gerir aquele dinheiro é o mesmo, tá? Mas você ganhar 2.000 e ganhar 20, praticamente a mesma coisa, pensando em mentalidade. Pensando em gestão, é diferente. Porque será que você precisa dos 20? Se você vivia com 2, por que agora com 20 não dá para viver? É porque conforme você sobe o valor que você também tem, né? Você vai ganhando, mas você também sobe o consumo, você sobe os gastos, você vai ter coisas diferentes. Então, se antes você tinha uma TV de 30 polegadas, agora você percebe que você pode ter uma de 50 polegadas. Mas pera, para quê? Será que faz sentido nesse momento? Será que não faz? Não quer dizer que é certo ou errado, desde que comprar, tá? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com saber quando poder fazer isso e fazer quando poder também. Não tem a ver com não fazer as coisas. Tem a ver com fazer no momento certo. O problema é que as pessoas só fazem no momento errado. E fazem errado. Aí que entra o problema. Então, começa nessas decisões. Então não adianta se você ganhar 2 e não sabe gerir, quando você ganhar 20 você também não vai saber. Ah, eu vai saber no primeiro momento, porque no primeiro momento você ganhava 2, agora você ganha 20, e aí você vai passar a gastar 5. Com o passar do tempo, você vai gastar 10, depois 15, e depois você vai chegar em 20 de novo. Só que quando você chegar em 20, lembra que você, quando ganhava 2 você gastava 2,5? Agora, quando você ganhar 20 você vai gastar 25. Só que antes você conseguia pedir 500 emprestado para poder suprir teu mês, e depois você dava um jeito de pagar essa pessoa. Só que agora você precisa de 5.000 para pagar essa mesma pessoa. Se você, o que tá demais para você agora, além do que você tem, é 5.000. E agora 5.000 é muito mais difícil. Então não ache que ganhar mais vai suprir o teu problema. Na verdade, ele dificulta um pouco mais. Então é importante você saber desde a base, desde o início, do momento em que você está agora, como lidar, para depois você conseguir, aí sim, fazer sentido realmente ter mais. Porque ter mais vai te proporcionar mais liberdade, mais coisas, mais crescimento e etc. Mas esse é assunto para outro vídeo. Aqui eu estou falando sobre parentes, famílias que te pedem dinheiro. Eu só estou te mostrando aqui um todo de como essas pessoas são, como elas pensam, como elas agem. Por quê? Por que que eu estou te dizendo isso? Porque o primeiro ponto disso daqui é você precisar pensar primeiro em você. Você que está querendo sair da bolha, você que está querendo fazer as coisas corretas. Como assim? Você que está querendo se enquadrar dentro, eu ganho 2.000, eu preciso gastar menos de 2. Essas pessoas ganham 2 e gastam 2.500 e elas não estão olhando para isso. E aí, o problema é seu. Por quê? Porque essas pessoas, quando você ganha 2 e gasta 1.500, essas pessoas que ganham 2 e gastam 2.500, ela vai pedir para você os 500.
E aí você que gastava 1.500 agora vai ter que dar 500 que sobrou do seu para suprir o que outra pessoa fez de errado. E aí você fala, nossa, mas quando? Aí que entra o sentimento. Quando eu era pequeno, essas pessoas me ajudaram. Essas pessoas, quando elas passavam por dificuldades, elas abriam mão para dar para mim. Verdade? E agora elas estão no mesmo buraco, porque não tem a ver com a grana. Foi tudo que eu disse até agora. Não tem a ver com a grana, tem a ver com as ações que ela tomou naquele momento. Tem a ver com também a situação individual de cada um? Tem. Mas não existe problema que não possa ser solucionado. Existem pessoas, existem situações que são mais difíceis, outras que são mais fáceis. Existe pessoa que tem a capacidade de conseguir fazer, tem outras pessoas que não têm capacidade e simplesmente não fazem e não querem evoluir, etc. Aí é questão individual da pessoa. Mas o ponto é, ela chegou no final, está neste momento e não fez ainda. E aí ela vai que, enquanto você está se organizando, ela vai te desorganizar, porque ela não é organizada. E aí, se você não souber tomar decisões corretas e boas decisões e se posicionar, você vai ficar no mesmo buraco que essas pessoas. Por quê? Porque primeiro você precisa pensar em você e depois você precisa pensar nessas outras pessoas. Como assim? Se o sonho dessa pessoa, por exemplo, é ter uma casa, primeiro, aí você fala, nossa, eu tô aqui começando a dar certo no meu negócio, eu vou tirar um pedaço dessa grana aqui para poder, sei lá, comprar essa casa ali, já financiar e tal. E aí chega um momento que você precisa daquela grana para o teu negócio continuar crescendo, você não tem. Por quê? Porque você tirou do seu para dar para outro. Não estou dizendo que você não deva dar para outro, tá? Você deve, tá? E tem mas só que tem um momento para isso. E eu vou chegar nesse momento e vou mostrar para você a pirâmide de Maslow que fala sobre isso. Tem um momento que você precisa doar para outras pessoas. Só que esse momento não é o início. Não é o momento em que você passou a dar certo que você tem que fazer isso, tá? Não estou dizendo em grande escala, ajudar uma vez ou outra, sim. É importante, você pode tirar um valor e falar: estou disposto a dar esse valor por mês para todos os parentes que me pedirem. Só que não pode passar disso. Sei lá, você tem que ditar um número e com base no que você ganha. Então, tipo, eu ganho 5.000, quero disponibilizar R$ 500 para a família. Tá ótimo. Se a sua família pedir, você tem R$ 500 disponível para ajudar eles. Se eles pedirem mais do que isso, você não tem. E mesmo que você tenha, você não pode dar. Porque senão você desorganiza aquilo tudo que você pensou. Tudo que você organizou para que você pudesse dar o 500, você não vai poder mais dar. E você vai dar agora, daqui a pouco você se desorganiza. Se você der mais agora, e daqui a pouco você se desorganizar, daqui a pouco você não pode dar nem 500. Porque você vai estar precisando, entendeu? Porque você não cuidou nem de você. Você pensou no outro, esqueceu de você. Primeiro você, depois o outro. Por quê? Porque assim você consegue crescer, sair da bolha e ter a capacidade de ajudar essas pessoas sem preocupação. E aí sim, você está ajudando você e ajudando ela. Por quê? Porque se você deixar leve para você, fica muito mais fácil você deixar leve para outra pessoa. Agora, se está difícil para você e você quer deixar leve para outra pessoa, vai ficar mais pesado para você. Por quê? São decisões. São coisas que você resolver o problema dessa pessoa de imediato, sei lá, vou dar o exemplo dos 2.000. Você pegou, você ganha 2.000, gasta 1.500, sobrou 500. Essa pessoa ganha 2.000 também, só que ela gasta 2.500, ela te pediu R$ 500 emprestado. Agora você prestou os seus R$ 500, ela pagou a dívida dela. Você acha que você ajudou essa pessoa, quando na verdade você não ajudou essa pessoa. Porque no mês seguinte, ela vai ter 2.500 de dívida de novo. E aí você que está ali tentando se organizar para que sobre dinheiro, para que você consiga investir ou fazer alguma coisa para o seu crescimento, para que você passe a ganhar mais do que 2.500 e assim conseguir juntar mais dinheiro, você vai estar no zero a zero. Então você está se desorganizando para que essa pessoa possa ficar simplesmente sobrevivendo. Porque no final ela vai ficar na mesma bolha sobrevivendo todos os meses e você vai passar a ter que sobreviver também. Só sobreviver. Porque essa pessoa também está desorganizando. E quando eu digo essa pessoa, eu não estou dizendo de uma, tá? É uma, duas, três, é um primo, é um parente, é um amigo, é uma família, é uma mãe, é um pai. É toda essa hierarquia. Tá. E por que que eu digo só essas pessoas na hierarquia? Porque quando a gente pensa sobre família e sobre compromisso, comprometimento, a gente também precisa entender que isso é uma hierarquia. Como assim uma hierarquia?
As pessoas precisam entender que na hierarquia existem pessoas que mandam, existem pessoas que obedecem, existem pessoas que estão em cima e pessoas que estão embaixo. E na hierarquia, na hierarquia da família, as pessoas que ajudam umas às outras precisa também ter uma hierarquia. Isso é, o seu pai ajuda o filho e o filho ajuda o neto. Então quem está em cima tem que ajudar quem está embaixo. Não é quem está embaixo que tem que ajudar quem está em cima. Porque começa pelo óbvio, tá? Começa pelo óbvio. O óbvio é que o filho ele não pediu para nascer. Então, se o filho não pediu para nascer, você não pediu para nascer dos seus pais. E o seu filho não pediu para nascer de você. Então, sua obrigação é cuidar de quem está embaixo, dos seus filhos. Quem não pediu para estar ali. Porque a ação foi sua. Você tomou essa decisão de acontecer, de ter um filho ou não, independente se foi por acaso e aconteceu, mas ele está ali e foi por você. Então, é sua obrigação cuidar de quem está embaixo. Agora, quando entra nessa posição, você também precisa pensar que na hierarquia você também é o filho. Então, quem está em cima precisa cuidar de quem está embaixo. Assim como quem está em cima desse, por exemplo, o seu avô, precisa cuidar de quem está embaixo, que seriam seus pais. Porque seus pais não pediram para vir dos seus avós. E isso é hierarquia. Quer dizer que eu não posso ajudar quem está em cima? Pode. Mas primeiro você. E quem está embaixo. Depois o próximo. Por isso que entra aquela conversa que acontece muito entre família, que é o seguinte: nossa, quando os filhos casam, eles esquecem da mãe. Na verdade, eles não esquecem da mãe. Agora eles precisam pensar em quem está embaixo na hierarquia deles. Eles não podem tirar da própria casa para dar para a família deles. No caso, para os parentes, né? Porque quando você tem sua família ali, essa é a sua família e os seus antigos familiares passam a se tornar seus parentes. Porque agora você precisa cuidar do seu lar. Então, primeiro o seu lar, primeiro o seu teto, depois o teto do outro. E isso é hierarquia. Assim funciona o pensamento correto. E beleza. A partir disso, você começa a ter uma já clareza de algumas coisas que você precisa fazer. Primeiro, tem uma hierarquia e ela precisa ser seguida. Porque se ela não é seguida, alguém vai ficar sobrecarregado. Imagina se os seus pais tivessem que ajudar os filhos todos que ele tem, a família dele e os pais. Quando ele não podia, tá? Uma coisa é poder, e vamos chegar lá. Outra coisa é não poder. A pessoa tá ali lutando, batalhando para poder criar uma diferenciação, crescer, ter um sucesso financeiro, ter uma melhoria financeira e para poder ajudar mais as pessoas que ele ama, as pessoas que ele quer ajudar. E enquanto ele está tentando subir, enquanto essa pessoa está tentando evoluir, estão puxando essa pessoa para baixo, porque é o que mais vai acontecer. Então, e outra situação é a pessoa que pode. Que pode, ela deve ajudar outras pessoas, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, pensando nessa hierarquia, começa por esse lado. As pessoas precisam se ajudar, sim, mas tem uma hierarquia a ser seguida. Primeiro, depois dessa hierarquia, se você quiser, para fugir dessa hierarquia, primeiro você tem que pensar, primeiro as coisas que vão me fazer chegar em outro nível, e depois essas pessoas. Porque eu chegando em outro nível, eu tenho a capacidade de ajudar essas pessoas. Se eu não chegar no outro nível, eu não ajudo nem eu, não ajudo nem ela. E aí vai ficar todo mundo na merda. Porque quando você fala isso, você está trazendo para você esse comprometimento de que eu estou fazendo alguma coisa enquanto as pessoas não estão fazendo nada. E se alguém ali está querendo fazer alguma coisa, essa pessoa, cara, precisa ter o apoio de todo mundo. Porque é ela que está tendo a capacidade de mudar a realidade de todas as outras pessoas que estão em volta. Porque as outras pessoas, elas seguem a mesma vida a vida inteira. E essa pessoa, ela não está querendo seguir a mesma vida a vida inteira. Ela está querendo mudar, ela está querendo fazer alguma coisa. Então ela precisa de apoio. É essa pessoa. Porque ela vai mudar a realidade de todo mundo. É como se ela fosse um super-herói. Porque ela está fazendo alguma coisa. As outras não estão. E assim funciona. Beleza. Aí o que que acontece? Quando a gente fala sobre esse assunto, é muito difícil as pessoas não pensarem no seguinte, naquilo que eu falei no início, que é, mas foi tão difícil a vida quando eu era mais novo, as pessoas abdicaram e de tanta coisa para que eu pudesse estar aqui, as pessoas fizeram tanta coisa por mim. Aí você também precisa entender, né? Porque, por exemplo, minha realidade foi diferente. Eu fui criado, por uma família que não era meu sangue e não era minha família em si, né? Se tornaram minha família, mas eles cuidaram de mim.
E aí é diferente. O meu caso, por exemplo, ele é mais delicado do que a maioria comum, que no caso foi criado pelos seus pais. As pessoas que foram criadas pelos seus pais, o pensamento é único. Esse é o dever dela fazer isso. O dever dela era que eu se mantesse vivo, que eu tivesse o mínimo viável. Esse é o trabalho dela, é a obrigação dela fazer isso, não a minha obrigação. A obrigação não é o filho. Porque senão eu tô quebrando a hierarquia, velho. Eu tô querendo ser pai dos meus pais. Se eu tiver que quebrar essa hierarquia, eu vou ser os pais dos meus pais? Como assim? Eles são meus pais ou eu sou os pais deles? Tá errado isso. Beleza. Então, pensando ali nesse cenário que eu estava dizendo da família, a minha situação é um pouco diferente. Por exemplo, eu não fui criado pela minha família em si de sangue. Então, quer dizer o seguinte, eles em si não tinham obrigação. A família em si que me criou, ela não tinha obrigação nenhuma de me criar, de abdicar das coisas delas por mim. Porque nesse caso, eu sou a pessoa, eu sou a família de fora. Primeiro a minha família e depois a família de fora. Mas nesse caso, essa pessoa pensou em mim, que era uma família de fora, e cuidou de. É diferente, tá? É uma situação diferente. Mas você também precisa encaixar essa pessoa numa realidade. Porque não é pelo fato dessa pessoa ter sido diferente que você vai precisar agir diferente com ela, tá? Você só precisa compreender que essa pessoa fez algo que não estava na situação dela. Aí você pode pensar assim, nossa, você está falando isso, mas então se essa pessoa, por exemplo, pensasse nela e não em você, você não estaria aqui. Sim, não estaria. Não estaria. Mas é pelo fato de existir pessoas diferentes na face da Terra, que existem pessoas que vai viver a mesma vida o resto da vida, e existem pessoas que vão viver vidas diferentes. É essa personalidade, é esse jeito de cada pessoa que vai transformar ela em quem ela é e no futuro que ela vai ter. Né? Então, o fato de eles ter feito isso comigo não quer dizer que eu precise fazer isso com outro. Por quê? Porque isso vem de decisões e vem de vários fatores individuais. Por exemplo, por que eles quiseram fazer isso? O que impactou eles em fazer isso? Porque ninguém faz nada negativamente, né? O fato de fazer isso para eles era positivo de alguma forma. Como? Não se sabe. Mas é a decisão correta a ser feita, pensando em alguém que quer quebrar uma bolha, quer furar uma bolha, subir no degrau da sociedade, fazer algo para que possa ajudar ainda mais pessoas, e não só ali quem está no teu círculo em volta, não, estou falando mais pessoas, ajudar uma cidade, ajudar um país, ajudar um estado, um lugar que realmente precise de muita ajuda. Ela vai ter que tomar boas decisões durante a vida, se ela quiser chegar mais rápido, se ela quiser que seja mais fácil. Quer dizer que seguindo o meio comum não consegue? Consegue. Se vai ser fácil, aí é outros 500. Se vai ser rápido, é outros 500. Então vai de escolhas. As escolhas que você tem vai mudar o teu caminho, tá? O teu futuro está baseado nas escolhas que você faz hoje. Então, você vai depender das escolhas que você está fazendo. A partir daí, a gente pensa na hierarquia, pensando na família, obrigação. Quando eu tiver o meu filho, eu tenho obrigação. É minha obrigação suprir ele. Então eu tenho que tirar do meu para poder dar para ele. Isso é óbvio, porque ele não pediu para estar ali. E eu tenho que fazer o meu papel de família, tá? Em cima da hierarquia. E aí, beleza. Quando a gente pensa nesse cenário de que as pessoas em si, elas tiram do dela para dar para outras pessoas, a gente precisa entender a pirâmide de Maslow. Eu vou pegar a pirâmide e vou mostrar para você como funciona essa pirâmide, beleza? E aí vai ficar mais fácil para você compreender o que eu estou falando. Vamos lá. Isso aqui, essa aqui é a pirâmide de Maslow, tá? Essa daqui. Vou pegar aqui, ó, e vou te mostrar. Pirâmide Maslow. Vou mostrar um desenho bacana que se tem da pirâmide que é muito mais fácil as pessoas poderem visualizar. Essa aqui.
Deixa eu ver se eu consigo abrir essa foto. Consegui. Tá. O que que significa essa pirâmide de Maslow? É, será que eu consigo abrir esse negócio aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Se eu tenho um treco aqui para abrir. Tem aqui. Vamos lá. O que que significa a pirâmide de Maslow? Aqui, a pirâmide de Maslow, ela vai te dizer o momento. Ih, caramba, cagou o bagulho aqui. Pera aí. Deixa eu agitar aqui para poder cortar o bagulho na moral. Agora ficou melhor já. Melhor. Pronto. Ah, a pirâmide de Maslow, ela vai mostrar o seguinte. Ela vai mostrar que existem momentos que você precisa pensar em você e existem momentos que você precisa pensar nas outras pessoas. A pirâmide é como se fosse o crescimento das coisas primordiais que você precisa passar antes de fazer alguma coisa, de tomar outra ação. Então, a primeira coisa que você precisa quando você está ali correndo por si só, né, pensando ali no fato de você virou adulto e precisa ali pensar em você, você vai precisar primeiro pensar nas coisas básicas, que é você vai precisar suprir isso. O que que é? Dormir, comer, se alimentar e, por exemplo, ter ter um banheiro para cagar, você ter um banheiro para tomar um banho, ter um teto ali para você, no mínimo, dormir. Então você tem que pensar no básico: comer, beber e dormir. É isso, você precisa suprir primeiro isso. Porque se você não dorme, não come, não bebe e não supre os básicos, você morre. Então começa por aí. Depois de você suprir isso, você sobe na pirâmide. Agora você conseguiu fazer isso. Você come, bebe, dorme tranquilamente. Você não tem preocupação com isso. Você não se preocupa onde eu vou dormir amanhã, será que eu vou ter comida na semana que vem? Será que eu vou ter o que beber na semana que vem? Se você não tem essas preocupações, você vai subir na pirâmide. Automaticamente você vai subir. E você vai para o nível de segurança. O que é o nível de segurança? Você vai passar a querer estudar agora. Você vai querer evoluir um pouco mais. Você vai pensar um pouco mais. Opa, é, será que eu fazer isso aqui é arriscado? Será que eu estou aqui arriscando a minha vida nesse momento? São coisas que você também vai pensar. Então você vai pensar: será que eu vou para tal lugar? Será que eu não vou para tal lugar? Por quê? Porque agora você já percebe que tua vida é leve, você não, e agora você tipo, você tem o desejo de viver mais, você sabe que tem a capacidade de fazer mais, então você vai querer cuidar da sua própria vida, você vai começar a pensar na segurança. Será que eu pego um Uber carro ou será que eu pego um Uber moto? Será que vale a pena eu pegar um Uber moto por ser mais barato, mas eu correr mais risco? São coisas que você vai pensar quando você estiver na fase de segurança. Quando você suprir essa fase, você vai passar para o outro nível. Qual é o outro nível? É o nível social. Você vai pensar em se relacionar com mais pessoas, estar no meio de mais pessoas, ter esse desejo de querer, de se envolver com outras pessoas, se relacionar, ter relacionamentos. Só que olha que louco, as pessoas não suprem nem o básico, não sabem nem se vão conseguir pagar o aluguel da semana que vem, velho. Mas já estão aqui, ó, querendo casar. Você não supriu o básico. O básico do básico você não fez, mas você já está aqui em cima querendo casar. É um sonho, é um sonho. Mas é uma boa decisão fazer isso agora? Talvez não. Depende também, né? Vai casar só no cartório? Ou vai fazer como todo mundo, quer fazer uma festa gigante, convidar o Deus e o mundo. São coisas que vão influenciar na tua vida. E aí, beleza. A partir do momento que você suprir as partes sociais, que seria o relacionamento, amigos e etc., você vai passar para outro nível, que seria a autoestima. Então, tu vai passar agora a se preocupar com estética. Será que o meu cabelo tá bom? Será que a barba tá feita? Será que eu compro a maquiagem X ou a maquiagem Y para ficar mais bonita? Será que eu faço um corte de cabelo diferente? Faço um Chanel? Faço um pinto de louro? Faço um botox para tirar as rugas? Sei lá, boto um silicone? Vou entrar na academia?
que eu faço? E aí você começa a pensar nessas coisas agora, nessa parte da pirâmide. Aqui. Você começa a pensar em como melhorar a tua autoestima. Qual roupa que você vai usar. Antigamente aqui, quando você estava aqui, ó, em básicos, você nem tava nem aí. As pessoas te davam as roupas, velho. Você usava as roupas de outras pessoas. Eram roupas doadas. Você comprava em brechó, que lindo. Agora, você já está pensando de forma diferente. Será que eu compro uma roupa de marca? Será que eu compro uma roupa sem marca? Agora você está preocupado com o tecido da roupa. Agora você está preocupado se o tecido é um tecido agradável, ele encaixa no seu corpo ou não, se vai cair bem, se não vai, se o sapato é confortável ou não é. Tudo isso você está preocupado aqui. Coisa que você não se preocupava aqui na base. Só que o que acontece? Novamente, as pessoas que estão aqui na base, elas querem comprar o melhor tênis, elas querem comprar a melhor TV, elas querem ir no melhor salão de beleza, elas querem fazer planos estéticos dos mais caros que tem, elas querem viver uma vida que elas não podem. E aí que elas cagam a pirâmide, porque ela não está fazendo o mínimo. É isso que eu estou falando. Hierarquia é isso. Hierarquia é você fazer as coisas conforme você pode fazer. E quando você puder, você deverá fazer. Porque é importante, vai te ajudar a evoluir. Mas quando você faz isso fora de ordem, você caga toda a pirâmide. Você estraga todo o sistema. E você influencia você mesmo a demorar ainda mais a chegar lá em cima. Quando você passa dessa fase de autoestima, aí você tem a fase de realização. Você conseguiu aquilo que você sonhava, que almejava. E o que que é isso aqui? Às vezes, para algumas pessoas, é ter uma casa. Às vezes, para algumas pessoas, é ter um carro. Às vezes, para as pessoas, é ter uma empresa. Às vezes, uma pessoa é ter uma renda X, Y, Z. Cada pessoa tem sua individualidade. Mas agora ela já passou por tudo isso daqui, sabe? Ela passou pelo básico. E agora, quando ela chega nesse momento de realização, o que ela precisa fazer é transbordar, é dar a mão para quem está embaixo e passar a ajudar principalmente as pessoas que estão na base, para ajudar essas pessoas a evoluir. Agora, neste momento, chegou o seu momento de ajudar as pessoas. Olha que louco. Só que as pessoas estão na base, querendo ajudar outras pessoas. Isso é errado. Isso vai fazer elas descer, regredir. Quando ela chegar lá em cima, ela deve ajudar outras pessoas. Para ajudar outras pessoas a subir também. Dar a mão para quem está embaixo. Agora, quer dizer que eu só vou ajudar as pessoas quando eu realizar os meus sonhos? Não estou dizendo isso. Estou dizendo, você supriu as coisas básicas, agora você ajuda as outras pessoas. Então, se você está na base, não tenta ajudar quem está preocupado com o relacionamento, quem tá ali buscando a autorrealização. Supre você primeiro. Se essa pessoa puder, ela te ajuda, mas não faz ao contrário. Agora, você está na autoestima, está no nível que autoestima. Será que você tem a capacidade de ajudar um pouquinho quem está na base? Tenho. Isso vai te prejudicar? Não. Então ajude. Não, pera. Isso vai me prejudicar chegar na autorrealização. Pera, então primeiro eu tenho que pensar em mim, depois nessa pessoa. Quando você chegar na autorrealização, agora sim, você supriu toda a base da pirâmide. E você deve ajudar outras pessoas. Então não faça, não tome decisões erradas. Seja consciente. Pense primeiro em você, para depois em outras pessoas. Senão você não ajuda elas e elas não te ajudam, vocês vão ficar no mesmo buraco. E vocês nunca vão sair. E vão viver. E é capaz de você ter a mesma vida que essas pessoas tiveram e têm até hoje, se você não mudar a rota, se você não agir da forma correta. Porque se você não mudar nada, você vai ser os mesmos. Por quê? Porque a gente está falando de criação, estamos falando de influência, estamos falando do quanto isso influencia em você, nas suas decisões, nos seus pensamentos, nas suas crenças. Mas isso, do quanto a família influencia nas suas decisões, é um assunto para o próximo vídeo.